Milionário sem filhos adotou trigêmeas pobres, mas o que elas revelaram foi chocante. Augusto, um milionário excêntrico, vivia preso em sua mansão, cercado por riquezas que não significavam nada para ele. A solidão pesava tanto que até os quadros na parede pareciam lhe dar olhares de reprovação. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos o que realmente desejava: uma família. Após anos enfrentando a infertilidade, a ideia de adotar 3 trigêmeas que conheceu nas ruas o encantou. Ele acreditava que poderia dar a elas uma nova vida, cheia de amor e proteção, como uma forma de preencher o vazio que seu destino lhe impôs. As meninas, Clara, Lua e Stella, tinham crescido unidas por um laço de irmandade inquebrantável, enfrentando juntas os horrores da vida nas ruas. Eram diferentes, mas igualmente guerreiras. Clara era mais ousada, sempre pronta para enfrentar desafios. Lua tinha um olhar sonhador, como se escondesse segredos do mundo, enquanto Stella era mais sensível, com um coração gentil que se preocupava com todos ao seu redor. Juntas, elas se tornavam ainda mais fortes, e essa força intrigava Augusto. A adaptação à nova vida foi tanto fascinante quanto caótica. A mansão, que antes era um reino de silêncio composto apenas por ecos, agora pulsava com risadas, brigas de irmãs e até um sem fim de perguntas. Mas isso trouxe à tona várias histórias não contadas. À medida que os dias passavam, os sorrisos e risos começaram a ser acompanhados por olhares furtivos e silêncios estranhos. Augusto notou que em certas noites, Clara parecia acordar assustada, como se fugisse de pesadelos que não eram apenas sonhos. Foi então que, em um almoço que deveria ser alegre, Clara deixou escapar uma palavra: perigo. Todos em volta pararam e olharam para ela. As irmãs trocaram olhares preocupados. Um silêncio pesado tomou conta da mesa. O coração de Augusto acelerou. O que elas tinham vivido? Que segredos cercavam aquelas meninas que a vida esquecerá nas ruas? Ele começou a se perguntar se estava realmente fazendo bem ou apenas se enredando em uma nova trama de problemas. A tensão aumentou quando uma figura do passado de Augusto reapareceu. Miguel, um rival de negócios que ele pensava ter deixado para trás, apareceu à porta de sua mansão, com um sorriso carregado de intenções obscuras. Você tem algo que me pertence, Augusto, disse ele com uma voz fria que fez o sangue de Augusto ferver. Agora ele percebia que não era apenas uma questão de proteger aquelas meninas, mas também de enfrentar demônios que ele achava ter esquecido. Quem são essas garotas? Realmente, pensou, angustiado, enquanto o peso da responsabilidade crescia sobre seus ombros. E mais uma vez, Clara olhou para ele com um olhar distante, como se quisesse dizer que havia muito mais na história delas do que ele poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para Augusto com um olhar que misturava medo e desespero. A tensão na mesa era palpável, e ele podia sentir seu coração disparar. O que ela estava segurando dentro de si? Ele não teve tempo para processar suas preocupações, pois a campainha da mansão soou novamente, quebrando o silêncio com um eco frio. Augusto se virou para a porta, um nó na garganta. Quem mais poderia ser? Miguel? A imagem do rival lhe causou um frio na espinha, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta se abriu, revelando não apenas Miguel, mas também uma mulher. Ela tinha um semblante conhecido, mas a distância de tantos anos lhe conferia um ar fantasmagórico. Juliana, o nome escapuliu dos lábios de Augusto como se fosse um sussurro, sua mente rodopiando. Era a ex-esposa, a que ele nunca conseguiu esquecer. O que ela estava fazendo ali? Uma onda de emoções o atingiu como um tsunami. Raiva, confusão e, de alguma forma, uma faísca de esperança. Surpresa, querido. A voz dela era tão cortante quanto o ar ao redor. Apenas vim buscar o que é meu. As trigêmeas olharam para os dois, os olhares mudando de curiosidade para pânico. Clara, em particular, parecia em choque. O que você quer dizer com seu? Perguntou. A voz treme. Juliana ignorou. As meninas?
Você pensou que poderia simplesmente me deixar de lado e viver essa vida luxuosa? Você está brincando? Eu sou parte da sua vida, Augusto. Você não pode se livrar de mim assim tão facilmente. O clima de hostilidade intensificou-se. Augusto estendeu a mão na direção de Clara, quase como um instinto protetor. Isso não é lugar para você, Juliana. O que você quer realmente? Ela deu um passo à frente e os olhos dela brilharam com uma intensidade perigosa. Quero apenas o que nos pertence. E as meninas? Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras pairassem no ar. São mais do que você imagina. Elas estão conectadas a nós de um jeito que você nunca entendeu. Augusto congelou. O que você está dizendo? Você nunca se questionou por que ex-meninas apareceram em sua vida do nada. Ou como elas realmente sobreviveram nas ruas. A voz dela era como uma lâmina, cortando pelo calor do momento. Elas têm um passado que as liga a nós. Um passado que não devemos ignorar, se quisermos proteger nosso futuro. Aquilo entrou na mente de Augusto como um raio. Que passado! O coração dele pulsava em um ritmo frenético enquanto suava frio. Poderia ser possível? O que realmente sabiam aquelas meninas? As trigêmeas trocaram olhares, e um tipo de tristeza creptora tomou conta da expressão de Clara. Estela começou a chorar, enquanto Lua apertava a mão da irmã, como se tentasse resgatar alguma esperança. Mas a sombra da revelação de Juliana pairava no ar, pesada e insuportável. Sai da minha casa, Juliana! Augusto gritou. A frustração e o medo preenchendo o espaço, mas ela apenas sorriu, um sorriso que nunca prometeu nada bom. Você não pode se livrar de mim tão facilmente. O que está por vir? Você não está preparado, assim como elas não estão. Um segundo depois, sem qualquer aviso, um estrondo ecoou da rua, seguido de gritos e barulhos de vidro se quebrando. Augusto olhou para fora da janela, apenas para ver uma multidão se aglomerando. Algo terrível estava acontecendo, e ele sentiu que todo mundo do lado de fora estava prestes a desmoronar, levando suas esperanças junto. Clara premia, e o olhar dela se deslocou entre as meninas e a mãe que surgira do nada. O que está acontecendo, Augusto? Sua voz estava quase quebrando com a carga emocional. Essa era a questão. A revelação, a aparição de Juliana, tudo parecia se conectar em um emaranhado de mistério e terror que ainda estava se desenrolando. Como Augusto poderia proteger as meninas de um passado que ele sequer compreendia? E qual o papel de Juliana nesse novo pesadelo? Ele já havia arriscado tudo, mas a verdade estava se tornando uma sombra do que ele havia imaginado. A situação só pioraria, e de repente, o que parecia ser uma nova vida cheia de amor, parecia mais um labirinto de mentiras e segredos, que estava apenas começando a se revelar. A tensão estava no ar, como um fio prestes a se partir. Augusto, ainda tentando entender as palavras de Juliana, sentia a adrenalina pulsar em suas veias. As meninas estavam assustadas e ele precisava agir. Sem aviso, o eco de gritos e barulhos crescia do lado de fora, fazendo seu coração acelerar ainda mais. Ele se virou para as trigêmeas, buscando um momento de calma em meio ao caos. "Fiquem perto de mim", mandou, tentando infundir coragem. Juliana estava em pé, como um espectro do passado que não deveria ter retornado. "Você não entende, Augusto. Tudo isso é parte de algo muito maior", ela disse, as palavras carregadas de uma maldição antiga que ele nem sabia que existia. Ele queria gritar, mas a voz saiu abafada. Foi quando um barulho ensurdecedor fez a mansão tremer e as cortinas balançaram como se uma tempestade se aproximasse. Uma sombra enorme passou pela janela, seguida por um ruído aterrorizante. Augusto se virou novamente, apenas para ver algo ou alguém rompendo. A porta da frente. A porta voou para o lado, revelando uma figura encapuzada, vestida de preto, como se tivesse saído de um pesadelo. "Parada! Não se movam!" A voz era ríspida e as meninas ficaram paralisadas. Augusto tomou um passo à frente, tentando proteger as irmãs, mas a imagem na sua frente o fez hesitar. "Você!" ele sussurrou, reconhecendo o rosto sob o capuz. Era Rafael, um dos antigos amigos de infância. Afastado por escolhas duvidosas e por ambições que incluem o mundo do crime. Mas o que ele fazia ali, com aquela expressão furiosa? "Salve suas perguntas, Augusto. Tem algo que você precisa saber." Rafael disparou, seu olhar fixo nas trigêmeas. O ambiente tornou-se uma panela de pressão, todo mundo em silêncio.
Até os pássaros lá fora pararam de cantar. Clara estava tão assustada que quase não conseguia respirar, e Stella segurava a mão dela com força. "O que você quer de nós?" perguntou Clara. Sua voz tremia, mas havia um brilho de bravura em seus olhos. Aquilo fez Augusto sentir um alívio momentâneo. Ela tinha coragem. "Não sou eu que quero algo, são vocês", cutucou Rafael, encarando as meninas. "Elas têm algo que pertence ao meu chefe. Algo que foi enterrado há muito tempo e que as conecta a você, Augusto." Um nó se formou em seu estômago. "Não há nada delas que você possa querer", ele gritou, impotente. Uma sombra passou pela mente dele. Haveria uma conexão entre as trigêmeas e seu passado? Algo que poderia mudar tudo? Você não sabe, mas elas foram criadas para máquinas de fazer dinheiro. Foram tiradas de um mercado que você nem imagina que existe, Rafael declarou, a raiva misturada com um toque de determinação. E agora elas têm uma dívida a pagar. Uma grande dívida. Augusto se sentiu tonto. O que aquilo significava? As unhas começavam a cravar em sua palma e o coração dele disparava. As meninas não eram apenas inocentes perdidas. Havia algo sombrio em seu passado que ele não compreendia. "Levante-se e venha comigo. Se não quiser ver algo horrível acontecer, você precisa fazer isso agora", ordenou Rafael, seu tom um misto de ameaça e desespero. Clara olhou para sua irmã e depois para Augusto. "Por favor", ela sussurrou, a fragilidade na voz dela atravessando o que restava da coragem que ele tinha. Depois, em um movimento brusco, Rafael levantou a mão e afastou o capuz do rosto, revelando uma marca na pele que fez Augusto congelar. Era a mesma marca que tinha visto em um antigo relatório de desaparecimentos. Ali estava a verdadeira reviravolta. Rafael, o amigo de quem se afastara por suas decisões erradas, era agora um símbolo do que havia dado errado em sua vida. "A culpa não é das meninas, é sua. Você não cuidou delas e agora elas estão em perigo. E eu estou aqui para consertar isso." Ele gritou, um desespero visceral na voz. Augusto sentiu-se perdido, a casa, o passado, tudo desmoronando ao redor dele. Ele só tinha um caminho agora, e não sabia como salvá-las. Tudo o que tinha construído estava em risco. "O que você quer de mim?" ele perguntou, a voz trêmula. Sabendo que a resposta poderia mudar tudo, as sombras estavam se aproximando, e o que mais doía era que ele havia prometido protegê-las. Mas como poderia fazer isso quando a verdade estava se revelando em pedacinhos tão perigosos? A única coisa que restava era o silêncio ensurdecedor e a certeza de que as revelações ainda não tinham acabado. A tensão estava no ar, como um fio prestes a se partir. Augusto, ainda tentando entender as palavras de Juliana, sentia a adrenalina pulsar em suas veias. As meninas estavam assustadas e ele precisava agir. Sem aviso, o eco de gritos e barulhos crescia do lado de fora, fazendo seu coração acelerar ainda mais. Ele se virou para as trigêmeas, buscando um momento de calma em meio ao caos. "Fiquem perto de mim", mandou, tentando infundir coragem. Juliana estava em pé, como um espectro do passado que não deveria ter retornado. "Você não entende, Augusto. Tudo isso é parte de algo muito maior", ela disse, as palavras carregadas de uma maldição antiga que ele nem sabia que existia. Ele queria gritar, mas a voz saiu abafada. Foi quando um barulho ensurdecedor fez a mansão tremer, e as cortinas balançaram como se uma tempestade se aproximasse. Uma sombra enorme passou pela janela. Seguida por um ruído aterrorizante, Augusto se virou novamente, apenas para ver algo, ou alguém, rompendo a porta da frente. A porta voou para o lado, revelando uma figura encapuzada, vestida de preto, como se tivesse saído de um pesadelo. "Parada! Não se movam!" A voz era ríspida, e as meninas ficaram paralisadas. Augusto tomou um passo à frente, tentando proteger as irmãs, mas a imagem na sua frente o fez hesitar. "Você?" ele sussurrou, reconhecendo o rosto sob o capuz. Era Rafael, um dos antigos amigos de infância, afastado por escolhas duvidosas e por ambições que incluem o mundo do crime. Mas o que ele fazia ali, com aquela expressão furiosa? "Salve suas perguntas, Augusto. Tem algo que você precisa saber." Rafael disparou, seu olhar fixo nas trigêmeas. O ambiente tornou-se uma panela de pressão, todo mundo em silêncio. Até os pássaros lá fora pararam de cantar. Clara estava tão assustada que quase não conseguia respirar, e Stella segurava a mão dela com força. "O que você quer de nós?" perguntou Clara. Sua voz tremia, mas havia um brilho de bravura em seus olhos.
Aquilo fez Augusto sentir um alívio momentâneo. Ela tinha coragem. Não sou eu que quero algo, são vocês, cutucou Rafael, encarando as meninas. Elas têm algo que pertence ao meu chefe, algo que foi enterrado há muito tempo e que as conecta a você, Augusto. Um nó se formou em seu estômago. Não há nada delas que você possa querer, ele gritou impotente. Uma sombra passou pela mente dele. Haveria uma conexão entre as trigêmeas e seu passado? Algo que poderia mudar tudo. Você não sabe, mas elas foram criadas para máquinas de fazer dinheiro. Foram tiradas de um mercado que você nem imagina que existe. Rafael declarou, a raiva misturada com um toque de determinação. E agora, elas têm uma dívida a pagar. Uma grande dívida. Augusto se sentiu tonto. O que aquilo significava? As unhas começavam a cravar em sua palma e o coração dele disparava. As meninas não eram apenas inocentes perdidas. Havia algo sombrio em seu passado que ele não compreendia. Levante-se e venha comigo. Se não quiser ver algo horrível acontecer, você precisa fazer isso agora, ordenou Rafael, seu tom um misto de ameaça e desespero. Clara olhou para sua irmã e depois para Augusto. Por favor, ela sussurrou, a fragilidade na voz dela atravessando o que restava da coragem que ele tinha. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. A porta que havia sido quebrada por Rafael começou a se fechar sozinha, como que empurrada por uma força sobrenatural. Uma brisa gélida invadiu a sala, fazendo todos estremecerem. As luzes começaram a piscar, e um zumbido crescente envolveu a mansão. Augusto sentiu um arrepio na espinha. O que está acontecendo? Ele exclamou, aterrado. Então, um grito ecoou de fora, mais intenso que os anteriores. Um brilho ofuscante surgiu da entrada, cegando momentaneamente todos. Quando a luz se dissipou, uma figura grandiosa surgiu no limiar da porta. Um homem alto e imponente. Seus olhos estavam azuis como safiras, e a aura que emanava dele parecia quase mágica. Eu a encontrei, ele declarou, seu tom grave reverberando. Ela pertence a mim. Quem é você? Gritou Rafael com a determinação de um animal encurralado. Sou o guardião delas. O que vocês fazem aqui é irrelevante. Eu não permitirei que toquem no meu legado. O homem olhou diretamente para Clara, Lua e Estela, como se fossem tesouros preciosos que ele estava determinado a proteger. Mas, com isso, a verdade se revelou como uma explosão dentro de Augusto. Ele percebeu que as meninas não eram apenas alguém que ele adotara. Elas eram parte de uma linhagem antiga ligada a algo que ele nunca suspeitou. Algo que Rafael, Juliana e agora esse misterioso guardião estavam dispostos a matar ou morrer por. Uma onda de emoções tomou conta de Augusto. Medo, confusão e a sensação de que seu mundo estava desmoronando ao redor dele. O que ele poderia fazer agora? Sua única chance de proteger as meninas se perdia nesse novo labirinto de revelações, onde cada figura jogava uma peça em um grande e perigoso jogo. A sala estava carregada de incerteza e tensão. E o que parecia ser um novo começo agora se transformaria em um pesadelo. O que viria a seguir era desconhecido, e as figuras à sua volta tornavam-se tanto ameaças quanto salvadoras. Uma nova verdade estava prestes a emergir, uma que mudaria tudo o que ele pensava que sabia. E Augusto se viu prestes a enfrentar uma tempestade que ele nunca poderia imaginar. A sala estava carregada de incerteza e tensão. Como um campo de batalha prestes a explodir. Augusto sentiu o coração na garganta, enquanto o homem de aparência imponente, aquele guardião, lançava um olhar intenso para as meninas. Clara, Lua e Estela estavam paralisadas, a expressão entre o medo e a esperança. Essa situação não poderia piorar. E então, de repente, um grito estridente ecoou de fora da mansão, cortando a atmosfera pesada. Era um som de desespero, algo que fazia o sangue de Augusto gelar. Instintivamente, ele se virou para a porta e sua mente ficou desordenada. O que mais poderia acontecer? O guardião, com um movimento rápido, bloqueou o caminho. Não, não é seguro lá fora, ele exclamou, mas já era tarde. Ruídos e gritos aumentavam em intensidade. Algo terrível estava se desenrolando. As meninas, aterrorizadas, grudaram umas das outras, os olhos cheios de desconfiança e caos. Por favor, o que está acontecendo? Clara gritou, sua voz quase sumindo sob a confusão. Rafael, o amigo perdido, parecia tão confuso quanto ele. O ambiente esquentava, como se a tensão estivesse se concentrando. Vocês não têm ideia do que se passa. O guardião disparou, desprezando a inquietação no ar. Um estalo alto surgiu da porta, e antes que
Augusto pudesse reagir, ela se abriu. Uma figura encapuçada emergiu, empurrando o guardião para o lado com uma força sobrenatural. Saia do meu caminho! A voz era rouca, ao mesmo tempo familiar e aterrorizante. A atmosfera congelou. Era Juliana, imersa na escuridão, mas seus olhos estavam cheios de determinação. O que ela queria agora? Augusto sentiu seu coração afundar. Por que você está aqui, Juliana? Ele perguntou, a voz tremendo de indignação. Ela soltou uma risada gélida. Eu vim buscar o que é meu. E essas meninas, elas são a chave, disse apontando um dedo trêmulo para as trigêmeas. Os olhos de Clara se arregalaram, enquanto Estela mal conseguia conter as lágrimas. Como assim, chave? Questionou, balançando a cabeça levemente, como se tentasse entender. Então, Juliana deu um passo à frente. Vocês não têm ideia do que realmente são. Não são apenas meninas perdidas. Elas pertencem a uma linhagem antiga e tudo o que eu fiz foi por elas. Elas têm mais poder do que você imagina. A confissão açoitava o ar, tomando cada um por surpresa. Augusto ficou paralisado, as palavras dela ecoando como um eco aterrador. Como assim, poder? O que isso significava? Ele se virou para o guardião, que também estava em choque. Juliana, para! Isso não é contigo. A vida delas não é uma moeda de troca. Rafael gritou, as mãos trêmulas enquanto sua expressão mudava de incerteza para algo quase desesperado. Mas Juliana não parava. Você sempre esteve no caminho, Augusto. Sempre pensou que poderia controlar a vida delas sem entender a verdade. Agora elas pertencem a mim. E você vai me ajudar a levá-las para casa. O choque foi como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Que as trigêmeas eram parte disso? Parte de algo tão maior do que ele sabia? Augusto olhou para as meninas, o pânico estampado no rosto delas. Não, isso não pode ser verdade. Vocês são livres. A tensão se espalhou, apertando cada um como se fosse um abraço mortal. No fundo de sua mente, Augusto percebeu que havia algo muito mais importante do que ele imaginava. E a cada palavra, suas certezas se desmoronavam, revelando um abismo de conhecimento e poder inexplorados. Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão na rua fez o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo lá fora? Os gritos aumentaram, e uma fumaça densa começou a entrar pela porta quebrada. O caos estava se instaurando. Augusto! Clara gritou, um desespero assolando seu olhar. O que vamos fazer? No meio de toda a confusão, uma sombra surgiu atrás de Juliana. Uma figura familiar e ao mesmo tempo estranha. Era alguém que Augusto não via há anos. Pedro, seu irmão. E essa presença trouxe uma nova onda de choque. Vocês não estão sozinhos na luta. E eu também não posso deixar vocês correrem riscos, disse Pedro, seu olhar fixo nas meninas. Nesse momento, tudo parecia se transformar. A verdadeira natureza dos segredos, das imposições e da ligação entre eles estava se revelando em um emaranhado de mistérios. Agora, as perguntas eram ainda mais profundas. O que realmente estava por trás de tudo isso? O que mais Juliana havia escondido? E o que significava que Pedro, seu irmão, tivesse voltado justo nesse momento? A casa tremia de temor e incerteza. Augusto sabia que uma tempestade estava se formando, e a única coisa que podia fazer era se preparar para a confrontação que ia mudar suas vidas para sempre. A sala estava carregada de incerteza e tensão, como um campo de batalha prestes a explodir. Augusto sentiu o coração na garganta, enquanto o homem de aparência imponente, aquele guardião, lançava um olhar intenso para as meninas. Clara, Lua e Estela estavam paralisadas, a expressão entre o medo e a esperança. Essa situação não poderia piorar. E então, de repente, um grito estridente ecoou de fora da mansão, cortando a atmosfera pesada. Era um som de desespero, algo que fazia o sangue de Augusto gelar. Instintivamente ele se virou para a porta e sua mente ficou desordenada. O que mais poderia acontecer? O guardião, com um movimento rápido, bloqueou o caminho. Não, não é seguro lá fora, ele exclamou, mas já era tarde. Ruídos e gritos aumentavam em intensidade. Algo terrível estava se desenrolando. As meninas, aterrorizadas, grudaram umas nas outras, os olhos cheios de desconfiança e caos. Por favor, o que está acontecendo? Clara gritou, sua voz quase sumindo sob a confusão. Rafael, o amigo perdido, parecia tão confuso quanto ele. O ambiente esquentava, como se a tensão estivesse se concentrando.
Vocês não têm ideia do que se passa. O guardião disparou, desprezando a inquietação no ar. Um estalo alto surgiu da porta, e antes que Agosto pudesse reagir, ela se abriu. Uma figura encapuzada emergiu, empurrando o guardião para o lado com uma força sobrenatural. Saia do meu caminho. A voz era rouca, ao mesmo tempo familiar e aterrorizante. A atmosfera congelou. Era Juliana, imersa na escuridão, mas seus olhos estavam cheios de determinação. O que ela queria agora? Augusto sentiu seu coração afundar. Por que você está aqui, Juliana? Ele perguntou, a voz tremendo de indignação. Ela soltou uma risada gélida. Eu vim buscar o que é meu, e essas meninas, elas são a chave, disse, apontando um dedo trêmulo para as trigêmeas. Os olhos de Clara se arregalaram, enquanto Stella mal conseguia conter as lágrimas. Como assim, chave? Questionou, balançando a cabeça levemente, como se tentasse entender. Então Juliana deu um passo à frente. Vocês não têm ideia do que realmente são. Não são apenas meninas perdidas. Elas pertencem a uma linhagem antiga, e tudo que eu fiz foi por elas. Elas têm mais poder do que você imagina. A confissão açoitava o ar, tomando cada um por surpresa. Augusto ficou paralisado, as palavras dela ecoando como um eco aterrador. Como assim poder? O que isso significava? Ele se virou para o guardião, que também estava em choque. Juliana, para! Isso não é contigo. A vida delas não é uma moeda de troca. Rafael gritou, as mãos trêmulas, enquanto sua expressão mudava de incerteza para algo quase desesperado. Mas Juliana não parava. Você sempre esteve no caminho, Augusto. Sempre pensou que poderia controlar a vida delas sem entender a verdade. Agora elas pertencem a mim, e você vai me ajudar a levá-las para casa. O choque foi como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Que as trigêmeas eram parte disso? Parte de algo tão maior do que ele sabia? Augusto olhou para as meninas, o pânico estampado no rosto delas. Não, isso não pode ser verdade. Vocês são livres. A tensão se espalhou, apertando cada um como se fosse um abraço mortal. No fundo de sua mente, Augusto percebeu que havia algo muito mais importante do que ele imaginava. E a cada palavra, suas certezas se desmoronavam, revelando um abismo de conhecimento e poder inexplorados. Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão na rua fez o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo lá fora? Os gritos aumentaram. E uma fumaça densa começou a entrar pela porta quebrada. O caos estava se instaurando. Ao posto! Clara gritou, um desespero assolando seu olhar. O que vamos fazer? No meio de toda a confusão, uma sombra surgiu atrás de Juliana. Uma figura familiar e ao mesmo tempo estranha. Era alguém que Augusto não via há anos. Pedro, seu irmão, e essa presença trouxe uma nova onda de choque. Vocês não estão sozinhos na luta. E eu também não posso deixar vocês correrem riscos, disse Pedro, seu olhar fixo nas meninas. Nesse momento tudo parecia se transformar. Pedro, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe disso tudo. Augusto exclamou, a incredulidade transparecendo em seu rosto. Eu tenho que consertar meus erros, Augusto, e isso inclui elas. Pedro respondeu, a voz firme. Mas naquele instante um frio intenso tomou conta do ambiente. O guardião e Juliana trocaram olhares, a tensão crescendo. Você não sabe o que está fazendo, Pedro? O guardião gritou, e as meninas começaram a tremer. Era como se um manto de incerteza estivesse cobrindo a todos. Então, em um movimento rápido, Pedro tirou uma joia de seu bolso. Um pingente reluzente que começou a brilhar com uma luz ofuscante. Isso vai proteger vocês. Ele gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um vento gelado soprou, e a joia foi arrancada de sua mão, flutuando no ar. Todos ficaram paralisados enquanto essa força mágica girava como um furacão. Não! O que você fez? Gritou Juliana, horrorizada. No centro do tempestuoso brilho, uma voz ecoou, profunda e ressonante. Ninguém pode ter o que não lhe pertence. Essas meninas são parte de uma antiga profecia, tão poderosas, que não podem ser possuídas por um único coração. Uma onda de choque percorreu todos ali presentes. O peso da revelação pesou como uma âncora. As trigêmeas trocaram olhares, compreendendo que a verdade era muito mais complicada do que podiam imaginar. Não, não é possível, murmurou Augusto, em negação. E o destino delas estava prestes a lançar um novo caminho. Cada um deles, forçado a tomar uma decisão que poderia alterar tudo para sempre. Nesse momento, a sala tremeu. E o que estava prestes a se revelar poderia tanto salvá-los quanto destruí-los. O que a profecia realmente significava?
E como eles poderiam escapar disso? Uma nova sombra se aproximava. E a luta estava apenas começando. A sala estava carregada de incerteza e tensão, como um campo de batalha prestes a explodir. Augusto sentia o coração na garganta, enquanto o homem de aparência imponente, aquele guardião, lançava um olhar intenso para as meninas. Clara, Lua e Stella estavam paralisadas, a expressão entre o medo e a esperança. Essa situação não poderia piorar, e então, de repente, um grito estridente ecoou de fora da mansão, cortando a atmosfera pesada. Era um som de desespero, algo que fazia o sangue de Augusto gelar. Instintivamente, ele se virou para a porta, e sua mente ficou desordenada. O que mais poderia acontecer? O guardião, com um movimento rápido, bloqueou o caminho. Não, não é seguro lá fora, ele exclamou, mas já era tarde. Ruídos e gritos aumentavam em intensidade. Algo terrível estava se desenrolando. As meninas aterrorizadas grudaram umas nas outras, os olhos cheios de desconfiança e caos. Por favor, o que está acontecendo? Clara gritou, sua voz quase sumindo sob a confusão. Rafael, o amigo perdido, parecia tão confuso quanto ele. O ambiente esquentava, como se a tensão estivesse se concentrando. Um barulho ensurdecedor cortou a sala. A porta se abriu com um golpe violento, revelando um grupo de homens encapuzados, todos vestidos de preto. Eles entraram abruptamente, trazendo uma onda de frio que fez todos tremerem. A ordem deve ser cumprida, gritou um deles, sua voz alta e ameaçadora. Augusto sentiu um frio na espinha. Quem são vocês? Ele perguntou, tentando controlar o tremor na sua voz. O homem à frente avançou, seu olhar focado nas trigêmeas. Estamos aqui para cumprir um pacto. Os destinos delas não são mais seus, disse o homem, estendendo a mão em direção a Clara e suas irmãs. Um choque percorreu o corpo de Augusto. Ele estava prestes a questionar o que significava aquilo, mas o guardião se interpôs, como um muro. Vocês não conseguem levar nada delas, gritou, sua voz tremendo. A situação estava se deteriorando rapidamente. Os homens se espalharam pela sala, e Clara gritou, não, nós somos livres. Mas o homem de preto sorriu. Liberdade é uma ilusão. O que vocês não sabem é que as meninas fazem parte de um plano muito maior, e essa casa abriga mais do que você imagina, ele disse, virando-se para o guardião com desdém. Você está cercado por mentiras e sombras. O guardião empurrou com força o homem, mas ele se manteve firme. Não envolva mais aquelas crianças em sua teia. A tensão aumentou e o ar ao redor deles parecia eletrificado. Neste instante, uma luz ofuscante surgiu do pingente que Pedro havia descartado. A sala inteira iluminou, e um círculo brilhante apareceu no chão, revelando símbolos ancestrais cobertos de poeira. Augusto franziu a testa, compreendendo que esse não era um simples objeto, era uma chave. A luz cresceu e as paredes começaram a tremer. O homem de preto hesitou. Sua expressão agora uma mistura de frustração e preocupação. Não, isso não pode estar acontecendo. O que você fez, Juliana? As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Eu sabia que o legado delas precisava ser protegido. A verdade açoitava o ambiente. E o guardião olhou para as meninas. Agora vocês entendem. As vidas de vocês estão entrelaçadas com algo que transcende todos nós. Mas o que aconteceu a seguir foi além de tudo o que Augusto poderia imaginar. Juliana, num movimento desesperado, puxou uma adaga que brilhava de forma estranha e, com um movimento rápido, cortou a palma da mão. Eu lhes ofereço meu sangue para selar o pacto, ela declarou. Clara gritou, não, o que você está fazendo? O pânico encheu a sala e o chão pareceu se abrir sob os pés de Augusto. Pare, por favor, ele implorou, mas foi tarde demais. O sangue de Juliana caiu no chão e, instantaneamente, as runas começaram a brilhar como se tivessem vida. Um uivo ecoou do fundo da noite. E começou a surgir uma névoa densa, envolvendo todos, enquanto sussurros misteriosos preenchiam o ar. De repente, o guardião caiu de joelhos, seu rosto pálido, como se uma força invisível estivesse tomando conta dele. Não, não podem. Eles não podem saber a verdade, sussurrou Juliana, enquanto a névoa envolvia também. O cenário ficou turvo e confuso, e Augusto sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A última visão que teve foi a de Clara, olhando para ele com um profundo desespero, quando o feitiço os engoliu. O que você fez? Seu grito ressoou, mas tudo desmoronou em um vácuo de luz. Quando tudo se acalmou, a sala estava vazia. As figuras tinham desaparecido,
levando as meninas com elas. A única coisa que restou foi o pingente, agora sem brilho, caindo no chão. Augusto olhou ao redor, desolado. O que tinha acontecido? O pacto havia sido selado, mas a verdade ainda estava escondida. Ele sabia que isso não era o fim. Era apenas o começo de algo muito mais assustador e perigoso. Uma sensação de impotência tomou conta dele, enquanto a escuridão envolvia a mansão, prometendo que as revelações estavam longe de acabar. O que mais estava escondido nessa teia de segredos? A sala estava vazia. O eco dos gritos de Clara ainda ressoando na mente de Augusto. Ele se sentou no chão frio, a visão borrada. O pingente de Juliana brilhava fraco, como se chorasse pela perda de um vínculo. Onde estavam as meninas? O que realmente tinha acontecido? A poeira dançava na luz fraca que entrava pela janela quebrada. E o silêncio agora era ensurdecedor. Foi então que a porta se abriu lentamente. Augusto virou-se com a esperança de ver Clara, mas em vez disso, viu uma sombra familiar. Era Miguel, seu antigo rival. O que ele estava fazendo aqui? A visão dele era como um soco no estômago. Miguel entrou calmamente, um sorriso malicioso nos lábios. Você realmente acreditou que poderia escapar, não é? A voz dele era profunda e cruel. Saia, não é bem-vindo aqui. Augusto rosnou, o coração batendo forte. Ele se levantou, tentando parecer mais forte do que se sentia. Miguel apenas ri. Você ainda não entendeu, Augusto. O que você tem não é apenas seu, é parte de algo maior. E agora eu quero o meu pedaço. A tensão ficou pesada, como se um manto escuro estivesse cobrindo tudo. O que você quer dizer? Augusto perguntou, o medo começando a tomar conta. Ele sabia que Miguel não apareceria sem motivo. Quem você pensa que comprou aquelas garotas? Havia um preço a ser pago, e você não estava em posição de negociar. O sorriso de Miguel se alargou, e naquele instante a verdade caiu como uma pedra sobre Augusto. Você estava por trás disso? Ele gaguejou, a voz tremendo. O pânico começou a tomar conta. Elas não pertencem a você, mas pertencem à nossa família. As meninas têm uma conexão que você nunca suspeitou. Você estava tão ocupado tentando salvar elas que não percebeu o que estava à sua frente. A expressão de Miguel tornou-se sombria, mais séria. A ligação delas com você e com a Juliana é mais forte do que você imagina. Augusto sentiu-se tonto, quase como se estivesse prestes a desmaiar. O que você está dizendo sobre a Juliana? Ele não queria ouvir, mas precisava saber. Ela nunca foi apenas uma ex-esposa, você sabe disso, não sabe? Ela fez parte de um antigo clã, uma linhagem poderosa que foi dividida. E as meninas estão no coração disso tudo. Não são só crianças, são peças de um plano milenar. Você está mentindo, Augusto gritou. A dor na voz está apertando seu peito. Ele queria acreditar. Mas do fundo, as palavras de Miguel começavam a fazer sentido. Não pode ser. Se você não voltar atrás, vai perder tudo. Eu posso levar você até elas, mas vai ter que fazer um acordo. Miguel sussurrou. Porém, havia uma ameaça oculta em sua voz. E que tipo de acordo? Augusto perguntou, sabendo que estava se metendo em um jogo perigoso. Vamos burlar a... Você está planejando? Ele questionou, a preocupação em seus olhos. E antes que Augusto pudesse pensar, ele gritou. Eu não vou deixá-las irem mais uma vez. E com isso, a luz se intensificou, envolvimento todos numa onda avassaladora, que parecia sugar a realidade ao redor. Quando a luz dissipou, Augusto não estava mais em sua mansão. Ele se viu em um lugar completamente diferente, um campo vasto e dourado sob um céu vermelho. Não havia sinal de Miguel ou de qualquer outra pessoa. Uma voz ecoou profunda e ressonante. Você fez sua escolha, Augusto. Agora, as garotas precisam de você mais do que nunca. Enquanto olhava ao redor, uma sensação de vazio tomou conta dele. Ele havia feito uma escolha. Mas qual era o preço? E o que ele havia perdido? Na confusão, um número crescente de perguntas bombardeava sua mente. Onde estavam Clara, Lua e Stella? E por que tudo parecia estar se desenrolando em um destino que ele não poderia controlar? Neste novo mundo, Augusto se sentiu muito menor, mas uma determinação crescia dentro dele. Ele precisava encontrá-las. E talvez nesse processo, descobrir toda a verdade sobre o legado que estava tão interligado ao seu. Isso foi apenas o começo. O campo vasto e dourado sob o céu vermelho parecia um sonho, mas para Augusto tudo era pesadelo. Ele olhou em volta, adrenalina pulsando em suas veias. Onde estavam as meninas?
o que acabara de acontecer. Sentiu a angústia subir, um fio de medo se apertando em seu peito. Foi então que a luz começou a girar, a mesma luz que desencadeou sua jornada. A aura brilhante pulsava na sua direção, e ele, sem saber, começou a se mover para ela. Clara, Lua, Estela, gritou, mas sua voz ecoou como se fosse engolida pela eternidade. Não havia resposta, somente o silêncio assombroso daquele lugar. E de repente, no centro da luz, figuras começaram a emergir. Augusto piscou, tentando focar. Eram as meninas, mas não eram elas. Clara tinha marcas no rosto, como cicatrizes de um passado que ele mal podia imaginar. Lua tinha os olhos fechados, pareciam quase vãos, enquanto Estela estava rígida, o rosto pálido. Sem palavras, começaram a girar, como se dançassem em um mar de mistério. Vocês! Ele gritou, desesperado. O que estava acontecendo? O que elas fizeram com vocês? Mas antes que qualquer resposta chegasse, uma força invisível o empurrou para trás. Ele caiu aterrissando em uma superfície dolorosa. E em um instante de confusão, a luz começou a se desvanecer, revelando um cenário familiar. A mansão. Mas não a mansão que ele conhecia. Era mais sombria, com sombras que pareciam se mover, zangadas e ameaçadoras. Logo, viu Miguel ali, seus olhos brilhando de vitória. Você não pode salvá-las, ele gritou, enquanto ria. Elas já estão além de você. Não, o que você fez? Bateu no chão, a frustração aumentando. Aquilo era uma armadilha. Então uma sombra se moveu à sua esquerda. Era Juliana. Augusto, você precisa ouvir, ela falou. Mas já havia uma hesitação em sua voz. Não tudo que você acha que sabe é verdade. O passado delas é mais complicado do que você. Imagina. É por isso que as levei. Elas são a chave. Não é só um acordo. É tudo. Os olhos dela brilhavam com algo que o fez estremeço. Havia algo sombrio na forma como ela disse isso. Como assim tudo? Augusto não conseguia processar. Tudo girava. A verdade parecendo se transformar em uma ilusão. Ele olhou para Clara, que agora se aproximava. Mas atrás dela, uma forma se posicionou. Não! Ele gritou, vendo a imagem de Rafael. O trajeto do tempo não foi suficientemente renovador. Estou aqui para ajudar, Rafael disse, mas não havia confiança em sua voz. Como você pode ajudar? Você estava por trás disso. Augusto disparou, sua respiração acelerando. Tudo parecia uma teia de mentiras. Talvez eu não tenha te contado tudo, mas não sou o inimigo dessa. Vês, você precisa entender. As palavras flutuavam no ar como um eco, se perdendo antes que pudessem se solidificar. E nesse momento, algo mudou. As meninas começaram a murmurar e de repente um grito lúgubre perfurou o silêncio. Não podemos ficar aqui. Clara gritou, o desespero tomando conta dela. A verdade é mais sombria. Ele olhou diretamente para ela, confuso e apavorado. Do que você está falando? O que você sabe? Mas antes que ela pudesse responder, uma onda de energia cortou o ar. E então a revelação aconteceu. As meninas não eram apenas parte de uma linhagem. Eram as guardiãs de um poder ancestral que, uma vez despertado, poderia destruir tudo ao seu redor. As sombras começaram a dançar, revelando rostos conhecidos, amigos, inimigos e até mesmo figuras do passado que haviam se perdido em tormentos. Vocês têm mais ligação com tudo isso do que imaginam, gritou Juliana. E neste momento, o chão sob eles tremia. Augusto percebeu que a verdade não era sobre ele, mas sobre elas. Elas eram a ligação entre o presente e o passado. E o que quer que fosse aquele poder, poderia muito bem ser a causa do que estava acontecendo, além de ameaçar tudo ao seu redor. As meninas olhavam para ele, olhos cheios de medo e determinação. Precisamos de você, gritaram em uníssono. O peso da responsabilidade despencou sobre Augusto. O que ele tinha de fazer agora? Como poderia enfrentá-las? E a verdade? Qual era? Uma tempestade de perguntas girava seu mundo. E no fundo, algo muito mais insidioso também despertava. E nesse exato momento, uma luz cortou o ambiente e uma conexão instantânea foi estabelecida entre ele e as meninas. Uma força misteriosa envolvendo-os. Ele sabia naquele instante que o verdadeiro desafio estava apenas começando e a revelação que se aproximava poderia mudar tudo novamente. Mas o que era essa conexão? Qual seria o custo de entender?
A luz pulsava intensamente ao redor de Augusto enquanto ele se apertava contra o chão. O ambiente se tornara um turbilhão, e ele sentia o coração acelerar, como se estivesse prestes a explodir. Quando a luz se dissipou, ele e as meninas estavam juntos novamente, mas tudo parecia diferente. Clara, Lua e Stella olhavam para ele, suas expressões refletindo um medo profundo e uma determinação inabalável. Augusto, o que está acontecendo? Clara gritou, seu olhar angustiado. Buscava o dele, como se pedisse uma resposta, uma solução. Ele não sabia o que dizer. A imagem de Miguel, de Juliana, de Rafael, tudo parecia um pesadelo interligado. Não se preocupem, eu vou proteger vocês, ele respondeu, com voz trêmula, mas cheia de convicção. Ele se levantou, mirando com intensidade as figuras ao seu redor. O passado deles parecia se agitar, ameaçando engolir tudo. Estamos juntos nessa. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o guardião surgiu entre eles. As meninas não podem permanecer aqui. Vocês precisam entender a verdade. E qual é a verdade? Augusto questionou, seu tom tingido de desespero. O que elas realmente são? O guardião respirou fundo, como se lutasse contra um peso invisível. Elas são as guardiãs de um legado que vai além do que você pode imaginar. Se forem levadas, a escuridão consumirá tudo. As palavras ressoaram como um trovão no coração de Augusto. Tudo o que ele havia feito para protegê-las. Ele lembrou de suas risadas, das brincadeiras, do amor que nutria por elas. Não vou deixar que isso aconteça. Ele olhou para as meninas. Nós somos mais fortes juntos. Vamos nos unir e enfrentar o que quer que venha. Clara, com coragem reluzindo de seus olhos, pegou a mão da irmã e de Stella. Isso mesmo, somos irmãs, e sempre seremos. E assim, com essa coragem, algo aconteceu. Uma onda de energia se espalhou entre eles. Um brilho começou a formigar em suas peles. Era como se um poder ancestral despertasse. E as runas começaram a brilhar ao redor, pulsando em sintonia com todos os seus sentimentos. Miguel e Juliana estavam paralisados. Não, isso não pode acontecer, gritou Miguel, como se estivesse prestes a perder tudo o que havia planejado. Mas a união deles era mais poderosa. A luz explodiu em uma onda, cobrindo tudo ao seu redor, criando um escudo intransponível. O guardião havia perdido o controle, e com isso, a verdade estava sendo revelada. As sombras recuaram, e a escuridão começou a se dissipar. Com um último esforço, Augusto concentrava-se. Liberdade, amor e coragem, isso é o que somos, gritou, sentindo o peso do destino recair sobre seus ombros. A luz intensificou, e com ela surgiu uma imagem brilhante do futuro. Um mundo onde as meninas não eram apenas guardiãs, mas líderes, simbolizando esperança e força. E então, como se fossem feitos de pura luz, as meninas começaram a brilhar. Estamos com você, Augusto. Elas gritaram juntos. Miguel e Juliana tentaram resistir, mas eram engolidos pela luz intensa que se formava ao redor. A batalha interna chegara ao fim. Se algum dia tiveram poder sobre as meninas, não mais. Uma explosão rompendo a escuridão fez tudo ecoar e em um instante tudo ficou em silêncio. Augusto acenou ao se manter de pé, as meninas ao seu lado, agora envoltas em uma aura radiante. Os medos e os fantasmas do passado espalharam-se como poeira levada pelo vento. A verdade tinha um preço, mas agora sabia que enfrentaria qualquer desafio com elas. Um mundo novo se abria diante deles. E embora as lutas estivessem longe de terminar, a união deles era inabalável. Mas antes que pudessem se abraçar, uma sombra surgiu no horizonte e a luz acinzentou. Uma figura encapuzada se destacou, e uma voz ecoou. Vocês pensaram que isso acabou? Isso é apenas o começo. Com a adrenalina a mil, Augusto olhou para as meninas. Eles não estavam sós. Juntos, eles se prepararam para o que estava por vir. E assim, a história continua. Galera, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora, pode ajudar muito no algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.